Bom dia a todos, bem-vindos a essa sessão paralela do Congresso USP, no último dia do Congresso. Meu nome é Patrícia, eu sou doutora em Contabilidade pela Universidade Federal do Paraná e eu vou ser a mediadora desta sessão. Só algumas questões de ordem, então, neste ano o Congresso USP está sendo novamente online e as apresentações se darão da seguinte maneira. Os trabalhos eles já foram disponibilizados previamente, os links estão disponíveis no site do Congresso, na aba Plataforma. Em cada trabalho, os autores terão 15 minutos para fazer a sua apresentação, em seguida o mediador terá 10 minutos para considerações e também teremos um espaço de 5 minutos para perguntas do público. Se o público quiser, o chat está liberado, podem fazer as perguntas ao longo da apresentação e daí no tempo destinado a gente repassa essas perguntas para os autores. Caso desejem, os autores também podem compartilhar uma apresentação na tela e pedimos que os autores permaneçam com o vídeo habilitado durante toda a sessão, porém, eles devem desabilitar o áudio e deixar disponível só quando eles estiverem apresentando, ok? Vamos nos atentar aos horários, então, de início e término de cada apresentação e segui-los para não atrasar os compromissos dos demais participantes. Vamos, então, agora começar com o primeiro trabalho, a apresentação do primeiro trabalho, que é intitulado Relevância do Capital Humano para Enfrentamento de Crises. Um olhar a partir da teoria do capital humano nas organizações em tempos de pandemia, de autoria de Larissa Couto Campos e do professor Gilberto José Miranda, ambos da Universidade Federal de Uberlândia. Com a palavra, a autora Larissa Couto Campos. Olá, bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, tudo certo, né? Eu gostaria de compartilhar aqui minha apresentação, posso abrir? Deu certo? Deu certo sim, a gente está conseguindo ver. Ótimo. Então, bom dia. Como a professora Patrícia já me apresentou, meu nome é Larissa. Eu vou apresentar o trabalho desenvolvido por mim, juntamente com o meu orientador, professor Dr. Gilberto José Miranda. Nosso trabalho é intitulado Relevância do Capital Humano para Enfrentamento de Crises, um olhar a partir da teoria do capital humano nas organizações em tempos de pandemia. Eu faço parte do programa de pós-graduação em contabilidade da Universidade Federal de Uberlândia, do curso de doutorado. O trabalho ele foi desenvolvido, então, nesse ambiente ocasionado pela pandemia do Coronavirus Disease 2019, Covid-19. A pandemia, ela gerou tem gerado, crises diferentes, tanto no âmbito de saúde pública, que é a mais lastimável, como também em questões econômicas. Diferentes consequências estão sendo geradas ainda, devido à pandemia e às situações decorrentes dela, principalmente as políticas de enfrentamento ao vírus. As consequências, elas foram muito negativas, nos aspectos econômicos, negativas para alguns setores e para outros, elas têm apresentado aspectos positivos, como, por exemplo, indústrias farmacêuticas, indústrias relacionadas à logística e aspectos tecnológicos. Por outro lado, setores relacionados a serviços, por exemplo, apresentaram questões negativas decorrentes da pandemia. Nesse ambiente, o capital humano e a habilidade do capital humano é considerado como um papel decisivo para o enfrentamento de crises, principalmente baseado na teoria do capital humano. Por isso, a gente resolveu contextualizar a teoria do capital humano nesse ambiente relacionado à pandemia da Covid-19. O investimento em capital humano ele pode ocorrer de diferentes formas.
pode ser por meio de educação, saúde, migração, treinamento no trabalho, entre outras atividades que vão melhorar e influenciar nas habilidades do ser humano como um todo. De acordo com a teoria do capital humano, como eu disse, há possibilidade de diferentes formas de investimento. Contudo, a educação ela é apontada como a principal delas. Por isso, no nosso trabalho, a gente destaca a educação como investimento no capital humano. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho é apontar a relevância do capital humano para o enfrentamento de crises, especialmente a questão da Covid-19. O nosso argumento é de que, da mesma forma que o capital humano é apontado como fator determinante para a recuperação e desenvolvimento de países após crises econômicas, nas organizações essa premissa também se reflete, especialmente no atual momento. Esse argumento foi embasado, então, na teoria do capital humano, o qual tem entre seus principais precursores Theodore Schultz. Nós destacamos este autor, o Schultz, porque ele é um dos precursores que aponta com mais força, digamos assim, a questão da educação e investimento em educação no capital humano. Além disso, a gente também tenta lançar luz ao debate do papel da contabilidade como representação da realidade, especialmente neste contexto ocasionado pela pandemia. Nosso trabalho ele foi estruturado, então, da seguinte forma. Nós trouxemos os aspectos da teoria do capital humano, identificando as formas de investimento nas habilidades humanas e destacando quais são esses retornos do investimento. Os retornos, eles são multidimensionais, ou seja, eles ocorrem em diferentes formas a partir do investimento em capital humano, com destaque na educação. Então, a gente trouxe os efeitos macroeconômicos, os efeitos individuais, os efeitos sociais, os efeitos organizacionais. Lembrando que esses retornos e esses efeitos, eles se convergem, ou seja, um influencia no outro. Então, nos efeitos macroeconômicos, uma visão mais geral como um todo, o investimento em educação, ele traz como benefícios a expansão econômica, nos aspectos econômicos, um crescimento social e econômico de longo prazo, o que fortalece a economia de um país, auxilia no avanço tecnológico de uma sociedade, bem como na inovação. Por exemplo, a gente consegue verificar a questão do desenvolvimento de vacinas e de pesquisas para a Covid, sendo concentrada em países que têm um investimento maior em ciência e em educação. Nos efeitos individuais, a gente destaca os benefícios da educação numa visão mais individual do ser humano. Nesse caso, esses benefícios eles são relacionados, por exemplo, aos salários, aos rendimentos, à empregabilidade, ou seja, a inserção dessa mão de obra qualificada no mercado de trabalho, bem como na adaptação às novas oportunidades ou adversidades. Por exemplo, no Brasil, de acordo com o IBGE, dados de 2017, as pessoas que possuem nível superior tendem a receber 2,28 vezes mais do que os indivíduos que não possuem esse nível de escolaridade. Um terceiro aspecto que a gente traz a questão do investimento em educação no capital humano são os efeitos sociais. No trabalho, a gente destaca questões dos benefícios para a diminuição das desigualdades sociais, bem como na questão do acesso a uma saúde de qualidade. Lembrando que tanto as desigualdades quanto a saúde também refletem nos efeitos individuais e nos efeitos macroeconômicos. Por fim, a gente traz o aspecto dos efeitos organizacionais, ou seja, como o investimento em educação influencia nos aspectos dentro das organizações. Aqui a gente destaca o aumento da produtividade da força de trabalho,
a implementação e a facilidade de novas tecnologias e também a adaptabilidade diante de situações adversas. Como exemplo, novamente, diante do cenário trago aí pela pandemia, a gente destaca a questão das empresas que souberam ou necessitaram adaptar suas operações com o uso de tecnologia ou desenvolvimento de novas inovações para continuar operando diante da crise. Adicionalmente, a gente também contextualizou diante desses efeitos multidimensionais a questão da contabilidade e o seu desafio na representação do capital humano. Para isso, a gente resgatou o conceito de contabilidade como a representação da realidade, realidade essa relacionada à situação econômico-financeira da entidade, e levando em consideração que, por se tratar de uma representação, ela possui limitações. Dentre as limitações e desafio, a gente destacou a questão da identificação e da representação do capital humano. No caso aqui, das habilidades humanas que influenciam no desempenho da organização. A gente entende que esse desafio se trata nas questões de mensuração, de identificação, que também perpassa em questões éticas e sociais em como representar essas habilidades nos relatórios. Apesar das limitações, considerando que estamos numa sociedade do conhecimento, essas questões elas devem ser analisadas com foco e cautela por parte da contabilidade para que as informações possam ser retratadas e a realidade também passada nas informações contábeis. Uma dessas possibilidades seria o relato integrado, em que há a inclusão de informações não financeiras, retratando o capital humano das organizações. Então, concluindo, o nosso trabalho, nós tentamos apresentar os efeitos do investimento em capital humano, especialmente na educação, trazendo aí as diferentes dimensões e como esses benefícios podem ocorrer. Nas organizações, destacamos a questão da qualificação da mão de obra, a produtividade, a inovação e a adaptabilidade diante de situações adversas. Portanto, compreendemos que o investimento contínuo e forte em educação pode ser benéfico para o enfrentamento de crises, como a questão da Covid-19. Nesse ambiente, a contabilidade ela tem um desafio de representar, de alguma forma, como ocorre essa interferência das habilidades humanas no desempenho das entidades. Então, a gente espera que esse debate possa estimular novos debates, especialmente na questão do investimento em capital humano e o papel da contabilidade nessa realidade. Aqui eu trouxe algumas das referências utilizadas, e é isso. Estou aberta para as discussões. Obrigada. Larissa, professor Gilberto, parabéns pela elaboração e apresentação do artigo. Eu gostaria de fazer agora alguns comentários sobre os pontos fortes que eu sinalizei e também algumas sugestões de melhoria do artigo com vistas à futura publicação dele. Fiquem à vontade se vocês quiserem comentar alguma coisa do que eu vou falar, tá? A respeito dos pontos fortes, eu vou começar pela introdução. A introdução, ao meu ver, ela está muito bem estruturada e ela faz um resgate histórico da pandemia que estamos vivenciando. E eu acredito que as pessoas que vão ler o artigo, elas estarão bem situadas historicamente e também economicamente. Vocês trazem também autores clássicos, referências clássicas sobre o tema e também trazem um referencial atual para embasar a teoria que vocês trazem. Isso é muito rico para a ciência. E o objetivo dos autores é muito claro
e eles trazem referências que suportam essas relações sugeridas. Ali no referencial teórico, ao meu ver, a linguagem está muito clara e o texto ele está estruturado de uma forma que o leitor consegue compreender as ligações que os autores fazem. E da mesma forma que na introdução, vocês trazem autores clássicos e também um referencial atual. Então, esse contraponto é muito interessante e faz com que o artigo seja extremamente rico, embasando a teoria que vocês escolheram, tanto com autores clássicos quanto com um referencial mais atual. Ali na conclusão, os autores se posicionam criticamente com relação à teoria e fazem um fechamento muito coerente do tema, com base também nos autores que vocês citaram ao longo do estudo. Esses foram os pontos fortes que eu gostaria de sinalizar, e eu gostaria também de indicar algumas sugestões de melhoria. Então, por favor, fiquem à vontade para vocês verificarem se o que eu vou falar aqui se é coerente com os objetivos que vocês estão pensando para o artigo, tá? Na introdução, eu acredito que as justificativas do estudo, elas estão dispostas de certa forma ao longo do texto, mas para envio do artigo a revistas, seria interessante que vocês declarem claramente quais são as motivações do estudo, quais são as contribuições teóricas e práticas, a lacuna de pesquisa e a relevância do estudo. Eu acho que seria interessante vocês colocarem claramente: a lacuna do estudo é tal, a motivação é essa, e essas são as contribuições. Isso com vistas a enviar o artigo para uma revista, né? Quando vocês deixam claro estes posicionamentos, vai facilitar a compreensão dos revisores dos periódicos e também dos leitores. E eu entendo que foi uma opção dos autores não incluir um item de metodologia no estudo, porque é um ensaio teórico, certo? Mas eu acho que, mesmo sendo um artigo teórico, na introdução vocês poderiam colocar um parágrafo lá no final, explicando as posições metodológicas do estudo. Este estudo trata-se de um ensaio, nós vamos fazer um resgate histórico da teoria, deixando claro esse posicionamento metodológico. Não precisa colocar, ao meu ver, né? Não precisa inserir um item de metodologia, mas deixar claro esse posicionamento na introdução e brevemente no resumo também. Eu acho que seria muito interessante. Aí conversem depois, vejam, você e o professor Gilberto, se isso cabe no artigo, mas eu acho que seria muito interessante para envio para a revista depois. Ali no referencial teórico, ali no item 3, que vocês falam sobre a contabilidade, né? Eu acho que vocês poderiam colocar mais estudos a respeito desse desafio de mensuração do capital humano na contabilidade. Eu acho que poderia ampliar um pouco essa discussão. Existem alguns estudos que buscam essa forma de mensuração e eu acredito que seria interessante citá-los aqui, para elucidar ao leitor alguns exemplos de formas que a contabilidade busca para medir esse construto. Como exemplo, eu cito o livro de Flumholtz, de 1999, eu vou colocar a referência aqui no chat daqui a pouco, e esse é um livro que trata sobre recursos humanos, conceitos, métodos e aplicações. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada e verifiquem se cabe essa referência no estudo de vocês, principalmente nesse item 3, mas eu acho que seria muito bacana vocês colocarem alguns estudos mais recentes também que buscam essa mensuração da contabilidade. Deixa eu copiar aqui a referência. Eu já deixei ela separada aqui. Coloquei aqui no chat para vocês. Deem uma olhadinha e veja se cabe nos objetivos do estudo de vocês, mas eu acho que seria bem importante ampliar essa discussão sobre a mensuração do capital humano. E ali na conclusão também, para enriquecer a ciência, né, eu sugiro que os autores indiquem como novos estudos poderão seguir essa discussão que vocês indicaram, né? Poderiam também falar a opinião dos autores sobre de que forma a mensuração do capital humano traria impactos para as empresas, principalmente em tempos de pandemia. Se vocês quiserem, eu posso passar esses apontamentos por e-mail para vocês. Eu deixei tudo anotadinho, eu posso passar no e-mail de vocês depois que terminar a apresentação. São apenas algumas sugestões, mas eu espero que eu tenha contribuído para o avanço nas discussões dos estudos.
Gostaria de ver se vocês têm alguma consideração, algum apontamento para fazer. Se o professor Gilberto também gostaria de falar alguma coisa. Podem ficar à vontade para liberar o áudio. Eu gostaria de agradecer os apontamentos e, se possível, encaminhar por e-mail, ficaria muito grata também, principalmente a referência sugerida. Muito obrigada. Você pode colocar o seu e-mail ali no chat? Eu não consegui copiar na hora da apresentação. Aí depois que Sim, vou terminar, colocar. eu encaminho também. Se o professor Gilberto quiser colocar também, eu encaminho para vocês depois. Obrigada, professor. Por favor. Eu também gostaria de agradecer a leitura atenta e cuidadosa que você fez do trabalho, né? Destacando vários pontos positivos e pontos que a gente precisa melhorar. Né? Essas reflexões a Larissa vai continuar, né? Faz uma interação com a tese dela, né? Não é propriamente o escopo da tese, mas o contexto no qual ela está fazendo a pesquisa acabou levando para essas reflexões, né? E os seus apontamentos são muito importantes. Se você nos enviar, a gente agradece sim, porque a intenção é a gente dar um upgrade nesse artigo para tentar fazer uma publicação. Muito obrigado, viu? Nada, imagina. Obrigada a vocês e parabenizo pelo artigo. Eu gostaria de ver se alguém da plateia tem alguma pergunta, se gostaria de abrir o vídeo e o áudio também. Vamos deixar alguns minutinhos para ver se alguém tem algum questionamento sobre esse artigo. Bom, nós vamos deixar o chat liberado aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para esse artigo também, mesmo após o final da segunda apresentação, a gente retoma os autores, pode ser? Vamos passar, então, agora para o segundo trabalho, que é intitulado Créditos Orçamentários Extraordinários relativos à pandemia e corrupção nos municípios brasileiros, de autoria de Rafael Souza Lima, da Universidade de Brasília. Rafael, fique à vontade, com a palavra agora é você. Boa apresentação. Obrigado. Primeiro, parabenizar aí a Larissa e o professor Gilberto pelo artigo anterior. Muito bacana esse tema capital humano, né? Bom dia a todos, novamente. Meu nome é Rafael, sou aluno do programa de doutorado da Universidade de Brasília, na área de contabilidade, né? Sob orientação do professor Dr. André Serrano. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Pronto, acho que está todo mundo observando, né? Sim, Sim, certinho. beleza. O nome do trabalho, propriamente o título, né? Créditos orçamentários extraordinários relativos à pandemia e corrupção nos municípios brasileiros. Bom, nossa agenda é bem rápida, é contexto, referencial teórico, metodologia, resultados e considerações finais. Eu acredito que não vá utilizar todo o tempo destinado à apresentação, vai ser bem dinâmica, bem rápida. Bom, iniciando pelo contexto, Covid-19 é tema pesquisa, né? Isso aí está desde o ano passado, todos os congressos já têm abordado e esse ano não foi diferente. Então é um tema que continua oportuno, né? E aliado aí tem um outro tema que é o tema de corrupção, que é um tema sempre atual, né? A corrupção, ela é estudada desde o século passado, existe há não, existe há centenas de anos, mas ela ainda é atual e a gente ainda tem muito a aprender sobre corrupção. Então a gente tentou juntar os dois temas em uma pesquisa e o nosso objetivo se transformou então na análise orçamentária da pandemia em busca de sinalização para atos de corrupção nos municípios, né? Basicamente essa é a ideia. E esse trabalho apresentado ao Congresso, ele é basicamente um work paper, né? A gente, pelo menos eu tentei deixar isso claro lá, que era um trabalho inicial de pesquisa, onde a gente estava fazendo um esforço muito grande para levantamento de dados, e a gente começou a explorar esses dados nesse paper. E esse trabalho já avançou um pouco, mas a gente vai falar um pouco do que a gente submeteu ao Congresso.
Bom, antes de mais nada, no referencial teórico, eu achei super interessante falar o que é análise de redes sociais, né? Porque o pessoal costuma confundir muito o que é isso, né? Análise de redes sociais é quando a gente estuda um conjunto de entidades, de atores que se relacionam de alguma forma, né? A gente pode imaginar um conjunto de pontos e algum desses pontos ligados por meio de linhas, né? Isso aí forma-se um grafo, né? E a gente pode estudar isso por meio de uma análise de rede social. Esse relacionamento pode ser entre duas cidades, ou seja, eu tenho vários pontos que são cidades e as estradas entre essas cidades. Eu tenho vários computadores e uma rede de computadores interligados por meio da internet, e aí vai, né? A área de grafos, ela é bastante diversa, né? E um conceito interessante que eu também gosto de sempre falar é a questão da centralidade de grafos, né? Centralidade de um ponto corresponde à força que esse ponto tem dentro de uma rede, né? E aí eu trouxe um exemplo aí de 79 do Freeman, que é muito utilizado, que é essa estrela de 5 pontos, né? A gente tem ali do P1 ao P5, e aí a gente observa a centralidade desses pontos a partir do momento que eu seleciono, por exemplo, o ponto 1 e o ponto 3, e aí se eu retirar eles da rede, dessa estrela, a gente percebe o impacto que eles têm, né? Esse grafo mais à esquerda aí, se eu tirar o P1, a rede ainda se mantém de certa forma, mas se eu tirar o P3, que é o grafo mais à direita, a gente percebe que a rede se desmonta, né? Então a gente consegue claramente perceber que o P3 ele tem uma centralidade muito maior do que o P1, né? É um exemplo bem tranquilo para a gente entender o que é centralidade e o poder que ela traz quando a gente analisa redes complexas. Aliado a isso, a gente usou uma proxy de corrupção que a gente obteve no trabalho de Sodré e Alves. Eles pesquisaram a relação entre emendas parlamentares e corrupção nos municípios brasileiros e estabeleceram que, ou pelo menos encontraram, né, indicativos de haver uma correlação positiva entre emendas parlamentares e corrupção, né? Quanto mais emendas, mais corrupção haveria nessas localidades. Então a gente tentou pegar todo esse mareado de informação e transformar numa pesquisa, né? A gente fez entrando já na metodologia, a gente fez um sistema básico aqui para a gente fazer a importação dos dados, para a gente analisar a rede social formada a partir deles. A gente tem 2 grandes blocos de dados. O primeiro deles são dados relacionados à Covid. Eu vou explicar já o que são esses dados. A gente pegou o município beneficiado pela Covid e esse município se relacionava a algum favorecido, uma empresa, uma pessoa física que recebeu recursos da ação orçamentária. A gente pegou isso através dos empenhos. E do outro lado, a gente tinha a base de dados das emendas parlamentares, onde os deputados fazem as emendas, elas são direcionadas a determinado município, e esse município, novamente, por meio de empenhos, aplica, né, para determinados favorecidos, enfim. E aí a gente juntou tudo isso numa base de dados só, num grafo só, e aí a gente tentou ver se tinha alguma lógica ali que pudesse finalizar ou ajudar a gente no combate à corrupção, né? Então, basicamente, já apresentando os dados coletados, a gente viu que, relativos à pandemia, a gente teve 39 medidas provisórias em 2020. Essas medidas provisórias abriram créditos extraordinários, né? Um total de 630 bilhões de reais foram abertos no orçamento. E desse total, a gente consegue perceber que 523 bilhões foram pagos, né? Ou seja, muito do que foi previsto nas medidas provisórias foi pago e executado dentro do ano de 2020. Eu destaco ali 2 ações. A primeira delas é esses 254 bilhões aí, que é o apoio emergencial, né? Teve várias ajudas aí por parte do governo. E a outra ação que eu destaco ali embaixo é uma ação, digamos assim, mais guarda-chuva, que é enfrentamento da pandemia, né? E aí, dentro dessa ação, a gente conseguiu obter um grau de detalhamento nos empenhos. E aí os empenhos nessa ação apontavam a localidade dos favorecidos, né? Então a gente pegou especificamente essa ação, porque a gente precisava do dado da localidade dos municípios.
Então, sobre aquela ação 21C0, né, que eu acabei de mencionar, a gente elaborou uma análise descritiva, digamos assim, e aí a gente percebe aí a distribuição em torno dos estados, né, como que aquela ação foi executada nos estados brasileiros. E a gente teve o detalhamento por município, só que a gente não tinha condição de trazer os municípios, né, 5.570 municípios. Então, a gente trouxe uma ideia por estado. Novamente, a gente percebe o valor executado bem próximo do empenhado, mais de 90% foi pago, né, do que foi previsto nas medidas provisórias e empenhado. No tocante às emendas parlamentares, a gente fez o mesmo trabalho de buscar a execução orçamentária das emendas parlamentares de 2020, né, as emendas obrigatórias. Aqui a gente destaca só a distribuição entre emendas de deputados e senadores, é proporcional à quantidade de parlamentares, né, 81 e 512, né, é natural esse maior volume na Câmara dos Deputados. Só que aqui a gente também destaca que o valor pago ele é em torno de 57% do que foi previsto como dotação inicial, né? Então a gente vê que a execução das emendas parlamentares não acompanha, ou pelo menos não é similar à execução que a gente viu no âmbito da Covid, tá? Já é uma limitação do estudo. Bom, interessante agora os resultados, né? Quando a gente pega aquele dado todo da execução da ação orçamentária relacionada à Covid e coloca ela numa forma de análise de rede social, a gente percebe duas coisas. A primeira é que, naturalmente, há uma fragmentação grande nesse grafo à direita, né? São pequenos municípios com poucos favorecidos e eles não se relacionam. É um grafo não conectado, né? Já à direita, a gente percebe um grande grafo conectado, onde toda entidade se relaciona com, no mínimo, duas outras entidades. Ou seja, eu tenho um município que tem dois favorecidos, e esses favorecidos se relacionam com outros municípios, e aí forma toda essa teia que a gente chama de giant component, né? Que é o componente maior, e aí sobre essa teia a gente pode fazer várias análises, tentando entender a estrutura dessa teia, né? E foi isso que a gente fez um pouco, utilizando a proxy de corrupção. O que a gente fez? A gente pegou os dados das emendas orçamentárias, a gente fez um grafo para esses dados das emendas, e depois a gente calculou a centralidade desse grafo. A centralidade para saber quais são os pontos mais importantes nessa rede, né? E aí a gente fez aí um ranking, e a gente percebe aí que Brasília tem uma centralidade grande, naturalmente, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, a gente percebeu algumas coisas óbvias ali, só que outras nem tanto, né? A gente percebeu, por exemplo, que Betim aparecia nessa lista com uma centralidade importante, a gente percebeu que Vitória e Espírito Santo também estava nessa lista, e aí a gente pensou, poxa, então vamos analisar não só as emendas orçamentárias, mas vamos analisar as emendas e Covid. Será que essa lista muda? Então a gente juntou os dados das ações orçamentárias, tanto da Covid quanto das emendas parlamentares, e a gente fez uma nova lista, um novo cálculo. Quando a gente fez esse novo cálculo, a gente percebe que no grupo dos 10 primeiros ali não houve mudança, só houve não houve novidades, digamos assim, só houve uma mudança na ordem de classificação. Mas na segunda dezena, Betim e Vitória já não aparecem mais, e agora aparecem Campo Grande e Campinas. Ou seja, a gente observou que quando a gente trabalha o dado da emenda parlamentar isoladamente é um, e quando a gente trabalha o dado da emenda parlamentar com Covid, a gente tem outro ranking, né? E aí, depois que a gente fez essas análises, a gente percebe várias outras possibilidades, talvez fazer o contrário, né? Primeiro calcular o Covid, aí a gente teria um ranking, e aí depois a gente poderia inserir ali os dados das emendas parlamentares para ver se esse ranking muda, né? E aí a gente teria talvez uma melhor sinalização, enfim, o trabalho, como eu falei, era um work paper, né? A gente está avançando bastante nisso, tá bom? Finalizando já, contribuições práticas para a pesquisa, né? Contribuições para a prática que a pesquisa se propõe, né? Demonstrou a existência de uma rede de favorecidos antes presumida, porque a gente ouve muito falar, né?
essas empresas, elas se relacionam, os municípios se relacionam, mas ninguém sabe de que forma, como isso ocorre, e se isso de fato ocorre, né? Fica muito no ar, fica muito presumido. Quando a gente coloca numa perspectiva de análises sociais, a gente consegue comprovar que isso de fato existe, né? Proxies para a corrupção podem ajudar a compreender a estrutura dessas redes e direcionar atividades de fiscalização. Como eu bem disse, quando eu tenho só a visão da execução orçamentária da Covid, eu tenho um ranking. Quando eu adiciono ali elementos que podem refinar essa análise de redes sociais e esses elementos estejam correlacionados com corrupção, tem vários outros elementos além da emenda parlamentar, eu posso direcionar o esforço fiscalizatório e de controle por parte dos órgãos governamentais, né? Então, é uma contribuição que a gente pensa ser útil aí para o dia a dia da prática dos profissionais, né? E, complementando, medidas de centralidade podem trazer novos insights investigativos, né, em redes complexas de corrupção. A gente pode colocar ali dados societários, grau de parentesco. Acredito que travou ali o Rafael. Vamos aguardar um pouquinho e ver se ele consegue voltar. Olá, olá, eu tive um problema de Olá. conexão aqui. Não, Eu não tudo bem. sei até que ponto vocês... Oi? Tudo certo agora? Acredito que sim. Eu não sei Fala aí. até onde vocês alcançaram aí. Você estava nas considerações finais. Posso só concluir ali, então? Pode, fica à vontade, Rafael. Estamos bem tranquilos no tema. Pode retomar. Pronto, compartilhei o slide final. Beleza. Só finalizando mesmo, o que eu acho bem interessante nesse último tópico desse último slide, é uma coisa que eu sempre defendo, que é incentivar a pesquisa na contabilidade forense, tentando buscar um alinhamento entre teoria e prática, né? Até o que me motivou ao doutorado foi isso, a buscar um alinhamento entre teoria e prática, para a gente tentar contribuir de uma forma mais efetiva para a sociedade, né? E uma coisa que eu percebo é que a análise de redes sociais, ela traz um aperfeiçoamento de aspectos visuais das análises forenses, né? Aquela velha máxima, uma imagem diz mais do que 1000 palavras, né? Então, quando a gente coloca um desenho de um grafo, um relacionamento de vínculos, a gente percebe que a gente ganha e fortalece a contabilidade forense como um todo. Então, é isso que a gente busca incentivar com essa pesquisa. E incentivando aí para estudos futuros, pegando um gancho
do que a professora Patrícia falou na última apresentação, sugiro sempre o estudo dinâmico de redes, não só como a gente fez nesse estudo, que foi uma foto de um cenário, mas como que esse cenário foi construído, né? A mineração de grafos também permite isso, como a rede se forma, e a partir do momento que você estuda como a rede se forma, você ganha muito maior capacidade de compreensão dessa rede. Enfim, é isso. Desculpa qualquer coisa de minha parte. Agradeço a todos. Obrigado. Rafael, parabéns pela elaboração e apresentação do seu artigo. Da mesma forma que no artigo anterior, eu gostaria de comentar alguns pontos fortes que eu localizei e também algumas sugestões de melhoria. Então, fique à vontade para verificar se as minhas sugestões cabem no que vocês pensam, nos objetivos do artigo e na continuidade desse artigo para a publicação dele. Então, como pontos fortes, ali na introdução, eu sinalizei que você também inicia fazendo um resgate histórico da corrupção no país, e isso é fundamental para o leitor se situar e compreender a seriedade e importância do seu estudo. Os parágrafos que explicitam a mineração de dados auxiliam muito na compreensão da metodologia utilizada no estudo, até porque nem todos têm conhecimento, né? Então, os parágrafos que você coloca ali na introdução explicando a mineração de dados são fundamentais para isso. E o objetivo do artigo está muito claro e coerente com o que o autor se propõe a analisar. Ali, o referencial teórico ele está bem estruturado e bem escrito e facilita muito a compreensão do tema. O autor coloca conceitos clássicos e também traz autores e referências atuais, e isso é muito importante e enriquece o texto. Nos procedimentos metodológicos, as tabelas que você elaborou são muito claras e auxiliam na compreensão do estudo. A metodologia ela cumpre o seu papel de inserir o leitor nos procedimentos realizados e permitir a replicação do estudo, caso seja necessário. Na análise de dados, as figuras e tabelas são bem estruturadas e, juntamente com o texto, auxiliam na compreensão e discussão do estudo. E as considerações finais, elas fazem um excelente resumo dos resultados alcançados e da importância do estudo. Está muito bem escrita, parabéns. Agora, algumas sugestões de melhoria, então. Na introdução, da mesma forma que eu coloquei no artigo anterior, eu acredito que as justificativas do estudo também, elas estão implícitas, mas para envio a revistas é muito interessante você deixar claro isso, colocar já no parágrafo, a justificativa do estudo é essa, as motivações, as contribuições teóricas e práticas, a lacuna de pesquisa e a relevância do estudo. A gente percebe que muitos estudos acabam sendo, muitas vezes, recusados em revistas, porque eles não deixam claro isso já na introdução. Então, eu sempre gosto de ressaltar para os artigos que eu tenho oportunidade de ler, que é muito interessante colocar isso já na introdução, deixar bem claro isso, para que os revisores também possam se atentar a outros aspectos do artigo. Isso vai facilitar a compreensão dos revisores e também dos leitores. No referencial teórico, ali na página 5, você cita alguns estudos sobre corrupção. Um é sobre a realidade norte-americana e outro é sobre o sul do Brasil. Se fosse possível, eu acredito que aqui seria uma ótima oportunidade de você colocar mais estudos sobre o tema, se você conseguir localizar, para reforçar também a relevância deste artigo, mostrando no que ele é diferente dos demais e o que ele vai trazer de novo nessa discussão, principalmente nesse momento de pandemia e de crise que nós estamos vivendo. E essa discussão sobre a destinação de recursos públicos, ela é fundamental nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu acho importante você ressaltar aqui, fazer essa discussão com estudos anteriores. E nessa página 5, eu acho que seria um bom local para você incluir essa discussão. Ali nos procedimentos metodológicos, nas tabelas 5 e 7, a tabela 5 você colocou na sua apresentação ali também, são tabelas que demonstram os valores de execução orçamentária por estado. Uma sugestão é que seja colocado em ordem decrescente do valor empenhado, e ali elas estão em ordem alfabética, né? Eu acho que colocando em ordem decrescente vai facilitar a análise dos leitores e a comparação dos resultados também. Eu vi que na análise de dados ali você já coloca em ordem decrescente dos municípios, né? Mas eu acho que ali na tabela por estado seria interessante colocar em ordem decrescente dos valores empenhados também. Na análise de dados, ali na página 15, no penúltimo parágrafo,
Você cita que tal achado é decorrência de estudos anteriores que apontam correlação positiva entre emendas parlamentares e a prática desse ato criminoso. Eu acho que aqui nesse espaço também, na página 15, você poderia citar quais são esses estudos anteriores que você se refere, e isso vai enriquecer também a sua discussão no item de análise de dados. E eu acho que citando esses estudos aqui na página 15, você também poderia aproveitar e se posicionar criticamente com relação aos seus resultados obtidos. E isso vai ampliar também a discussão do seu artigo. Os resultados alcançados por você, Rafael, eles são fundamentais para chamar a atenção do leitor para o crime de corrupção, especialmente nessa situação de vulnerabilidade social, econômica e de saúde. Eu acredito que aqui caberia uma discussão sua, um posicionamento seu sobre o tema, ressaltando esses resultados alcançados. Eu acho que o artigo vai ficar muito rico e vai ampliar essa discussão. Bom, são apenas algumas considerações minhas. Eu vi que você colocou o seu e-mail ali, eu vou encaminhar para você por e-mail, e eu espero ter contribuído para o avanço das discussões do seu estudo. Se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade de liberar o áudio agora. Só tenho a agradecer. A oportunidade de participar de congresso é sempre positivo, né? Um feedback que eu te passo é que suas contribuições elas vão ser todas acatadas, não se preocupe. Esse estudo, ele acabou virando 2, porque além da proxy de emendas parlamentares, a gente achou várias outras, e aí a gente pegou e dividiu o estudo, e aí a gente está fazendo um estudo com as emendas parlamentares e outro estudo com proxies socioeconômicas dos municípios. E aí a gente está fazendo 2 análises para ver, e 2 perspectivas diferentes, inclusive associando com modelos econométricos, para ver se a gente consegue essas sinalizações aí de corrupção. Esse é um dos capítulos do projeto de tese que a gente está fazendo. Bacana, parabéns pelo artigo, pelo estudo e o trabalho que vocês estão desenvolvendo na universidade. Gostaria de ver se alguém da plateia tem algum questionamento sobre esse artigo, ou sobre o artigo anterior também, que gostaria de fazer aos autores. Não, se os autores ou ninguém da plateia não tiver mais nenhum apontamento, então vamos finalizando essa sessão paralela. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de mediar esta sessão e parabenizo a todos os autores pelos excelentes trabalhos apresentados. Desejo bons estudos e boa continuidade aos artigos a todos e dou por encerrada a presente sessão. Uma ótima tarde a todos. Até mais.